Fala, pessoal do oitavo ano, professora Simone Cassiari, de Ciências, passando por aqui com mais um vídeo de correção do PET, agora, né, com um novo material aí, o volume 2 do plano tutorado, tá? Lembrando que a partir de agora a gente começa a falar sobre botânica, né, sobre as plantas, e vai ser até fácil para vocês, porque no começo do ano, durante a atividade presencial, a gente falou sobre a reprodução das plantas e a gente acabou comentando bastante características aí dos 4 grupos de plantas, né? Nós vamos começar a correção agora da semana 1, certo? Espero que vocês estejam acompanhando, que dê tudo certo. E vamos lá, que a gente tem umas atividades legais para corrigir aqui. O PET traz aqui um resumo, né, sobre a célula vegetal, sobre a planta, sobre os grupos, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? E a gente chega aqui na página das atividades, certo? Na primeira atividade, a pergunta é: qual é a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias, para a vida do planeta? Então, a gente tem que pensar o seguinte: esses organismos, eles são capazes de fazer fotossíntese, né? Que é a parte mais importante para a vida do planeta, tá? Eles realizam esse processo químico, né? Que faz parte aí dos ciclos biogeoquímicos, né? Faz a ciclagem do carbono. Então, a planta consegue pegar, a planta, as bactérias e algumas as algas conseguem pegar o carbono presente na atmosfera, né? E converter ele para fabricar o seu próprio alimento, né? E quando ela fabrica o seu próprio alimento, ela também libera o oxigênio que a gente usa aí para respirar. Outra coisa que poderia colocar aqui no número 1 é com relação às cadeias alimentares, né? Esses organismos que são autotróficos são considerados produtores, então eles são a base das cadeias alimentares no planeta, certo? Então, assim, aí teve aluno também que colocou com relação especificamente das plantas, com relação à ornamentação, né? Evapotranspiração, que vai ajudar aí na formação de nuvens de chuva. Então, assim, mas basicamente aqui, como está perguntando da fotossíntese, né? Está comentando sobre a fotossíntese, deles serem fotossintetizantes, você teria que falar da fotossíntese, ok? Na número 2, a pergunta é: no passado, o termo planta era eventualmente empregado para designar também os fungos e as algas. Hoje sabemos que as plantas têm características básicas que as definem como um grupo distinto do grupo dos fungos e das algas. Quais são as características comuns a todos os indivíduos pertencentes ao reino planta? Então, assim, então, a gente sabe que durante a história da biologia, conforme os conhecimentos vão sendo desenvolvidos, as pesquisas são feitas, muitos conceitos mudam, né? E a classificação biológica muda bastante também. Então, assim, antigamente era tudo dentro de um grupo só, planta, fungo e alga, né? E hoje em dia é separado, tá? O que vai acontecer? As 3 características essenciais que um organismo tem que apresentar para ser considerado uma planta são, né? Primeira coisa, ele tem que ter uma célula eucariótica, né? A gente sabe que existem 2 tipos, a gente tem a célula eucariótica e a procariótica, sendo que a célula procariótica é aquela mais simples, né? Que não existe um núcleo celular definido, então o DNA fica disperso no citoplasma, não existem organelas citoplasmáticas membranosas. Então, a célula procariótica é lá das bactérias e das arqueias, né? E a célula eucariótica é aquela célula mais desenvolvida, mais elaborada, que tem um núcleo que guarda o DNA, que tem as organelas, várias, né? Ribossomos, aparelho golgiense, retículo endoplasmático, granuloso, não granuloso, lisossomo, mitocôndria, cloroplasto. Então, essas organelas, cada uma com a sua função lá no citoplasma. Então, isso é célula eucariótica. Então, para ser planta, a primeira coisa, ter célula eucariótica. Segunda característica para ser considerado planta, multicelularidade, tá? O organismo tem que ser multicelular, ou seja, apresentar várias células.
E a gente sabe que existem organismos unicelulares, né? Que uma única célula já é o organismo como um todo. E a terceira e última característica para ser considerado dentro do reino planta é a capacidade de ser autotrófico, tá? O organismo tem que ser capaz de produzir o seu próprio alimento. E a planta, ela consegue fazer a fotossíntese e, através da fotossíntese, obter esse alimento. O que é esse alimento que a gente fala? É a molécula de glicose, né? A fotossíntese, basicamente, é um processo que une, né? Vai pegar os reagentes lá, o CO2, gás carbônico, mais a água, que a planta absorve esses dois componentes, essas duas moléculas do ambiente, através da radiação solar sobre a clorofila. A planta consegue iniciar esse processo para produzir uma molécula de glicose e, consequentemente, acaba produzindo o oxigênio, o O2 também, né? Então, as três características básicas: ser multicelular, apresentar célula eucariótica e ser autotrófico. Lembrando que a gente, né, existem também seres que são heterotróficos, que são aqueles que têm que buscar o alimento no ambiente. Na número 3, ele pede para a gente substituir os números pelos termos adequados e reescrever a frase no espaço abaixo. Então, como é que ficaria essa frase se a gente fosse substituir os números em romanos aí, né, por palavras? Então, as plantas podem ser classificadas em número 1 e vasculares. Quando você vai observar o grupo das plantas do ponto de vista de vascularização, presença ou ausência de xilema e floema, que são os tecidos condutores, né? Então, se ele te colocou aqui vascular, o número 1 tem que ser avascular. Então, as plantas podem ser classificadas em avasculares e vasculares. As plantas vasculares, aí ele já vai para um grupo específico, né? Aqueles que têm vascularização. São divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. Aí a gente tem que lembrar lá do começo do ano, quando a gente falou o que é semente, quem tem semente e quem não tem, tá? Então, as, número 2, formam um grupo de plantas vasculares sem semente. A gente só tem um grupo, né, que são as pteridófitas, né, a samambaia, a avenca, que a mãe e a avó têm aí para enfeitar a casa, né? Então, o número 2 era pteridófitas. Então, as pteridófitas formam um grupo de plantas vasculares sem sementes. As, número 3, tem sementes nuas. Aí tem que lembrar lá no começo do ano também, que a gente comentou sobre as gimnospermas, né? É o primeiro grupo a apresentar sementes, mas essas sementes, como ficam desprotegidas, elas são chamadas de sementes nuas. Então, o número 3 era gimnospermas. E as, número 4, tem sementes protegidas por número 5. A gente tem aqui, né, nesse finalzinho da frase, as características das angiospermas. Então, as angiospermas têm sementes protegidas por quem que protege a semente? O fruto, né? Nós vimos lá que o embrião fica guardado dentro da semente e a semente é abrigada por um fruto. Então, ficou número 1, avascular, número 2, pteridófitas, número 3, gimnospermas, número 4, angiospermas e número 5, fruto. Tá? Vamos para a quarta atividade. Entrevero é um prato típico da culinária do sul do Brasil. É preparado comumente no inverno, pois um dos seus ingredientes é o pinhão. Qual é o nome popular da árvore que produz os pinhões? E a que grupo de plantas pertence? Então, o próprio nome fala, né? O pinhão, ele vai ser produzido aí, geralmente, pelo pinheiro do Paraná, tá? Essa planta vai produzir essas sementes nuas, que ficam todas unidas umas com as outras, né? Numa estrutura que a gente chama de pinha aí, né? Popularmente, que na verdade é o estróbilo da planta, é como se fosse um ensaio para ser uma flor, né? Mas não é uma flor ainda, não é um fruto, tá? São as sementes que ficam agrupadas ali. E a que grupo que pertence? Essas plantas todas pertencem ao grupo das gimnospermas, né? Que produzem sementes, mas não têm fruto, tá? E na letra B, um aluno afirmou que os pinhões são frutos da planta. Você concorda? Justifique. A gente acabou de falar, né?
No grupo das gimnospermas, a gente tem a semente, mas a gente ainda não tem o fruto. Então, você não pode concordar com essa afirmação desse aluno, né? Então, não é um fruto. E a justificativa é: o pinhão, na verdade, é a estrutura reprodutiva das gimnospermas. É um conjunto de sementes, né? Mas não há o fruto para abrigá-las lá dentro, tá ok? Para proteger essas sementes aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos pegar firme. A gente tem aí 4 semanas, né, com esse PET volume 2. Essa foi a correção da semana 1. Espero que vocês façam aí as considerações, as correções necessárias, tá ok? Fiquem bem, fiquem em casa e vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto de novo.